no capítulo de número 20 e versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo de número 19. Gostaria de louvar a Deus pela vida de todos que vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele tem uma palavra para você aqui nessa noite. Os que estiveram aqui ontem no culto, estive eu e o pastor Roxo pregando a mesma mensagem junto, e foi muito abençoado da parte de Deus. Que Deus seja louvado. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou morar no céu. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja. Glória a Deus. Vou estar lendo novamente o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas daquela casa onde estavam os discípulos com medo do judeu, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Feche a Bíblia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estamos nessa noite de um tema muito favorável. Glória a Deus. Ressuscitando os sonhos. Um tema muito rico e maravilhoso para todos os pregadores que aqui passaram apregoando a palavra de Deus. Esse texto em que lemos no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo de número 19, é um versículo que nos chama muito a atenção para todos aqueles que são apaixonados pelas Escrituras Sagradas que o nosso Mestre nos deixou na face dessa terra. Haja visto no texto em que lemos, vimos a maravilhosa aparição de Cristo para o seu apostolado que ele tinha conquistado naquela época. Embora havia mulheres naquele lugar, mas como os judeus, como costumaram, contava-se somente os homens naquele lugar. E nesse versículo 19 há uma revelação para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em mim, porque embora eu sou evangelista, mas hoje eu estou pregando como pastor. Eu prefiro que você saia daqui nessa noite mais convertido para casa do que ficar pulando aqui dentro da igreja. Amém? Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Quantos estão me ouvindo? Digam aleluia. E a Bíblia nos diz que havia 12 homens que andavam com Jesus, pregavam com Jesus, participaram dos milagres que Jesus tinha feito na face daquela terra. Só que o versículo de número 19 nos dá um destaque que os 12 discípulos de Jesus estavam trancados dentro de uma casa. Supostamente essa casa era uma casa dentro da cidade de Jerusalém, e a Bíblia nos diz que havia 12 homens que estavam morrendo de medo dos judeus e dos fariseus naquela época. E a Bíblia nos fala que esses 12 homens eram os 12 apóstolos
nosso mestre Jesus, o Nazareno. Quantos homens tinham naquela casa? Quantos homens tinham naquela casa? Toda a igreja. Quantos homens tinham naquela casa? A Bíblia nos diz que esses 12 homens estavam atônitos. A Bíblia nos diz que esses 12 homens estavam tremendo de medo naquele momento. No momento desse versículo, eles estavam morrendo de medo da compacta massa que estava na cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa dos judeus. E a Bíblia nos fala o nome desses 12 homens que estavam com medo. O primeiro homem se chamava Pedro, o segundo se chamava André, o terceiro Tiago, o quarto João, o quinto Felipe, o sexto Bartolomeu. A Bíblia nos diz que o sétimo se chamava Tomé, o oitavo Mateus, que foi um dos levitas. E a Bíblia nos diz que o nono era Tiago, o publicano, o décimo era Tadeu, o 11º se chamava Simão e o 12º se chamava Judas, aleluia, que não era o traidor, que era um dos discípulos do Senhor. Havia 12 homens, havia 12 discípulos de nosso mestre trancados dentro de uma casa com medo do povo que estava fora daquela casa. Mas para você entender comigo por que os discípulos de Jesus estavam trancados naquela casa com medo, eu preciso que você volte comigo alguns versículos antes. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele começou o seu ministério na terra, iniciando o seu primeiro milagre, como foi pregoado ontem, a Bíblia nos diz que Jesus, com a sua pregação, a Bíblia nos diz que com os seus sinais que Jesus produzira na face dessa terra, Jesus conseguira ajuntar 12 apóstolos para o seu legado, para que eles continuassem a pregar a palavra vindoura de seu Pai. A Bíblia nos diz que uns foram pescadores de peixe, alguns dos discípulos que estavam com ele estudaram e eram colhedores de apóstolos naquela época, colhiam imposto naquela época. A Bíblia nos diz que vários discípulos o nosso mestre Jesus conquistou. A Bíblia nos diz que alguns deles eram pobres demais e alguns deles tinham um poder aquisitivo mais elevado. A Bíblia nos dá um destaque que no meio desses 12 discípulos havia alguns deles que tinham uma escolaridade, e a Bíblia nos diz também que havia no meio dos 12 discípulos muitos que eram analfabetos. A Bíblia nos diz que alguns deles eram galileus, alguns não tinham escolaridade, uns eram bastante sábios, outros eram bastante leigos, entendiam e conheciam a doutrina que Moisés tinha deixado, e alguns também não entendiam e não compreendiam, porque eram varões galileus. A Bíblia nos diz que por causa do milagre de Jesus, a Bíblia nos diz que por causa da multiplicação de pães e de peixes, eles resolveram a seguir a Jesus. Os discípulos de Jesus, eles andavam com ele. A Bíblia nos diz que os discípulos, quando Jesus pregava a sua palavra, os discípulos estavam do lado do nosso mestre. A Bíblia nos diz que quando Jesus fez o milagre do pão e do peixe, ele usou os seus 12 discípulos para repartir o pão. Um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. Os discípulos de Jesus estavam lado a lado com ele. No momento em que Jesus saía para orar no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus estavam com ele. No momento das aflições de nosso mestre, os seus 12 discípulos estavam junto com ele. Agora deixa eu explicar para você uma simples coisa. A Bíblia nos diz que todos os textos em que Jesus se encontrou-se com os discípulos, a Bíblia nos diz que os discípulos imediatamente
que Mateus, que era o publicano, estava colhendo impostos na colhedoria, e por causa de uma simples palavra, ele abandonou o seu trabalho e seguiu a Jesus pelas ruas da Palestina antiga para ouvir Jesus pregar a palavra. Havia 12 homens que tinham famílias. Haviam 12 homens que algum deles supostamente tinha até filhos. Haviam 12 homens aqui que tinham casa onde morar. Haviam 12 homens que tinham o seu trabalho para poder sustentar a sua família. Só que quando Jesus encontrou-se com eles, meu amado, eles abandonaram tudo somente para poder seguir um homem que se chamava Jesus de Nazaré. Os discípulos depositaram em Jesus toda a sua confiança. Os discípulos depositaram em Jesus toda a sua crença e a sua fé. Os discípulos viram em Jesus a esperança de uma nova Jerusalém. Porque os discípulos, alguns deles, entre aspas, dizendo, não tinha onde cair morto. Mas quando viu o homem fazendo milagre, quando viu o homem operar maravilhas, eles acharam que Jesus ia estabelecer o seu trono em Jerusalém e ia governar com grande poder na terra de Israel. Só que a Bíblia nos diz que os discípulos depositaram toda a sua crença, todos os seus sonhos naquele homem que se chamava Jesus. A esperança de uma nova casa, de um novo emprego, de um novo dia, de uma nova esperança, seguiram a Jesus. E a Bíblia nos diz que numa quinta-feira, quando eles participaram da última Santa Ceia com o nosso Mestre, a Bíblia nos diz que Jesus, ele subiu no Monte das Oliveiras para orar. E a Bíblia nos diz que quando menos eles esperavam, veio uma multidão em direção ao nosso Mestre. A Bíblia nos diz que um dos discípulos se aproximou e deu um beijo no rosto do nosso Mestre. A Bíblia nos diz que os soldados romanos lançaram mão sobre Jesus. A Bíblia nos diz que havia um sumo sacerdote chamado Caifás. Levaram a Jesus para a casa de Caifás e lá seguraram a Jesus a noite inteira. E os discípulos de nosso Mestre olhavam de longe, esperando que Jesus iria destruir todos os soldados e estabelecer o seu reino. A Bíblia nos diz que levaram o nosso Mestre na presença de Pilatos. A Bíblia nos diz que quando Pilatos interrogou a Jesus, a Bíblia nos diz que Pilatos não viu nenhum crime no nosso Mestre. A Bíblia nos diz então que Pilatos manda levar a Jesus para Herodes, que era o governador. Quando Herodes viu aquele homem, Herodes viu que aquele homem não tinha necessidade de prendê-lo, mandou ele de volta para Pilatos. E a Bíblia nos diz que aquela multidão que ele tinha multiplicado pães e peixe, a Bíblia nos diz que aquela compacta massa que tinha visto Jesus fazer grandes milagres, todos queriam que o nosso Mestre fosse morto naquela cruz.
de nosso mestre, a Bíblia nos diz que pedaços de carne eram arrancadas, e os 12 homens, os 12 discípulos, olhando de longe, a Bíblia nos diz que eles ficaram comendo, observando, e a Bíblia nos diz que, como costume naquela época da Páscoa, era necessário que se soltasse um detento, um preso. A Bíblia nos diz que Pilatos queria soltar a Jesus, e a Bíblia nos diz que a multidão gritava cada vez mais alto: nós queremos Barrabás, nós queremos Barrabás. Imagine comigo agora o nosso mestre Jesus olhando aquela multidão que ele tinha abençoado e que ele tinha pregado e doutrinado. Aquela multidão agora quer ver a morte do nosso mestre. A Bíblia nos diz que os discípulos olhavam de longe, na esperança que ele mostrasse a sua glória, na esperança que ele se levantasse, ia destruir todos e estabelecer o seu trono e governar como o rei de Israel. Só que a Bíblia nos diz que, como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, a Bíblia nos diz que na sexta-feira Jesus ele começa a subir o Monte Gólgota, carregando uma grande cruz pelas costas. A Bíblia nos diz que o povo se alegrava pela crucificação de nosso mestre. A Bíblia nos diz que colocaram a Jesus no alto daquele monte, crucificaram a primeira mão dele, a segunda mão de Jesus não cabia no buraco que tinha sido feito naquela cruz, porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era de Barrabás. A Bíblia nos diz que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de nosso mestre. E a palavra do Senhor, que após Jesus ser crucificado, os discípulos de longe olhando a crucificação do mestre, os discípulos olhavam um para o outro, esperando que fosse acontecer alguma coisa. E a Bíblia nos diz que quando foi dada a 9ª hora, o nosso mestre se inclinou naquela cruz e entregou o seu espírito na mão de seu Pai, suspirou. E a Bíblia nos diz que na sexta-feira o nosso mestre veio a falecer naquela cruz. Tudo bem que você sabe que ele morreu por mim, por você. Tudo bem que você sabe que o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi para que você estivesse aqui nessa noite. Depois que Jesus morreu, a Bíblia nos diz que ficou 12. Segura aqui um pouquinho para mim. 12. Bate palma e glorifica a Deus. Jesus agora está naquela cruz, morto como uma ovelha que foi levada ao matadouro. Os discípulos de longe, olhando Cristo morto na cruz do Calvário. Imagine comigo agora, André, um discípulo olhando para o outro e falando assim: está vendo? Não adiantou nada nós abandonar a nossa família. Não adiantou nada nós abandonar o nosso trabalho. Nós confiamos toda a nossa vida nesse homem, e esse homem agora está morto.
todo o projeto de vida dos discípulos, eles confiaram em Jesus. Eles abandonaram o emprego, abandonaram casa, abandonaram família, abandonaram tudo na esperança que Jesus ia reinar em Israel como rei. Só que agora toda a esperança dos discípulos está 1, 2, 3, a esperança dos discípulos está. O sonho dos discípulos acabara de morrer naquela cruz do Calvário. Toda a esperança de fé estava morta naquela cruz do Calvário na sexta-feira. Todo sonho, todo projeto tinha sido levado por água abaixo. Talvez você nessa noite entrou aqui como uma discípula. Talvez você aqui nessa noite entrou aqui como discípulo do Senhor. E talvez parece que toda a sua força, parece que toda a sua esperança que você depositou nele, hoje pode estar morta diante do Senhor. A maior frustração dos discípulos foi ver o nosso mestre morrer naquela cruz sem que ele fizesse nada naquele momento. A Bíblia nos diz que os discípulos então saíram do monte Gólgota na caveira, entraram dentro de uma casa fechada, trancou a janela, as portas daquela casa. Por quê? Porque os discípulos estavam frustrados de não ver o grande sonho deles se realizarem na face da terra. Eles se trancaram e morriam de medo. Aleluia. Talvez você, meu amado, nessa noite, você tem se trancado no seu mundo. Talvez você nessa noite, você tem se trancado na sua vida, porque existe algum sonho seu que foi frustrado. Talvez existe alguma coisa que há muito tempo você tem orado ao Senhor e clamado e Deus não tem te dado. Talvez você entrou aqui nessa noite com a sua fé frustrada como os discípulos. Talvez você tenha se trancado em uma prisão de um quarto escuro e tem se lamentado 25 horas ao dia. Talvez você não tenha tido mais motivo de glorificar o Senhor, que parece que os seus sonhos morreram. Talvez você não tenha mais motivo para orar, que parece que os teus sonhos estão mortos. O maior sonho dos discípulos estava morto, e eles se trancaram em uma casa. Talvez você tenha se fechado no seu mundo. Talvez você tenha entrado até mesmo em uma depressão profunda por esperar uma solução de Deus. E parece que cada vez mais que você clama, parece que Deus ele não te ouve. Uma das piores coisas na vida de um cristão, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é quando você coloca um plano diante de Deus e parece que Deus ele não te atende. A pior coisa na vida do cristão é ter um plano de Deus frustrado na nossa vida. Mas nessa noite, pelo sangue do Cordeiro, por mais que o diabo tentou matar o teu sonho, o domingo vai chegar na tua vida e você vai dizer que só o Senhor é Os discípulos estavam comendo, trancados dentro de uma
diz que eles ficaram na sexta-feira trancados, ficaram no sábado também trancados. A Bíblia nos diz que José de Arimateia pegou o corpo de Jesus. Todos nós conhecemos a história e colocou em um túmulo fechado. A Bíblia nos diz que quando foi dado a domingo de Páscoa, quando Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, levaram em Cesarias para embalsamar o corpo de nosso mestre, a Bíblia nos diz que aproximadamente 6 horas da manhã, quando as mulheres chegaram no sepulcro, a Bíblia nos diz que a pedra estava removida. Aleluia! A Bíblia nos diz que as mulheres entraram dentro do sepulcro, e quando elas entraram dentro do sepulcro, a Bíblia nos diz que estava somente, aleluia, a toalha que estava, o manto de Jesus somente que estava dentro daquele túmulo. A Bíblia nos diz que quando elas se viraram, havia 2 varões dentro daquele túmulo, um sentado à cabeceira e outro sentado aos pés, e a Bíblia nos diz que eles responderam: por que buscais mulheres? Quem por que buscais dentre os mortos? Aquele que já reviveu. A Bíblia nos diz que as mulheres correram lá na casa onde os discípulos estavam trancados, correram na casa onde os discípulos estavam e bateram, correram na casa onde eles estavam trancados, e ela batia na porta: abre a porta, abre, abre, abre. A Bíblia nos diz que Simão Pedro recepcionou as mulheres: o que passa, eis que te digo, aquele que estava morto, ele não está mais no túmulo. A Bíblia nos diz que Simão Pedro foi até o túmulo de Jesus, e ao chegar ao túmulo de Jesus, a Bíblia nos diz que Simão Pedro não achou nada senão a pedra e o manto em que o nosso mestre estava envolvido. A Bíblia nos diz que Simão Pedro então entra dentro daquela casa e novamente tranca a porta daquela casa, porque eles estavam lamentando que toda a esperança, que todo o sonho não tinha adiantado. E a Bíblia nos diz que o sonho dos discípulos era ver Jesus governar naquela terra com grande glória. A Bíblia nos diz que Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, bateram na porta para que elas entrassem dentro da casa. A Bíblia nos diz no texto, no versículo 19 do capítulo 20, a Bíblia nos diz que o nosso mestre Jesus, certa feita, foi se encontrar com os discípulos naquela casa que eles estavam. Só que quando Jesus entrou naquela casa, ele não tinha batido na porta. A Bíblia nos diz que ele estendeu a mão, e a Bíblia nos diz que no passe de milagre, ele atravessou aquela parede de cimento e entrou no meio da sala onde os discípulos estavam. E a Bíblia nos diz que Jesus entrou naquela casa e disse: paz seja convosco. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram maravilhados, porque os discípulos naquela casa estavam frustrados, decepcionados, machucados, porque o sonho dos discípulos tinha morrido. Só que quando foi que Jesus entrou naquela casa, os discípulos viram que o sonho que estava morto, a Bíblia nos diz que o sonho que estava morto, ele ressuscitou. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Não me importa nessa noite qual é o teu sonho. Não me importa se o teu sonho morreu um dia. Não me importa se o teu sonho está morto. O que
diz que ele pediu para ver as feriduras de nosso mestre. E Jesus disse: bem-aventurado é aquele que vê, que crê, sem mesmo ver. Você é um bem-aventurado nessa noite. Você é uma bem-aventurada. Que se até hoje o teu sono estava morto, Jesus hoje ele vai entrar na tua casa e vai ressuscitar os teus sonhos nessa noite. Levante a sua mão direita comigo, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite a tua palavra